Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Priscila Sanches e eu sou a criadora desse quadro maravilhoso que é o Storytime. Se você é novo aqui, essa é a 4ª temporada, então tem muito vídeo pra você assistir. Além disso, esse canal está rumo a 150 mil inscritos, então não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações pra você não perder nenhum vídeo. E no mais, fiquem agora com a história de hoje. Olá, Pri! Olá, pessoal do Storytime! Meu nome é Bruna Lewis, eu moro aqui na França, sou au pair, sou babá, há quase 4 anos. E eu vim contar pra vocês um pouco dessa experiência, por que eu escolhi a França, se valeu a pena ou não, os pontos fortes e os pontos fracos dessa experiência nesses 4 anos. E eu vou começar contando como eu vim parar aqui, né, na França, porque quando a gente pensa no programa de au pair, a gente pensa imediatamente nos Estados Unidos, ou pelo menos há 4 anos a gente pensava imediatamente nos Estados Unidos, e foi o que eu pensei na época que eu decidi ser au pair. Eu pensei imediatamente, vou para os Estados Unidos. Eu precisava melhorar o meu inglês, então era uma boa ideia ir para os Estados Unidos. Enfim, fiz todo o processo da agência, fiz a entrevista, fiz a documentação, fiz tudo o que era necessário, já estava online numa agência, ou seja, aquele momento em que você começa a falar com as famílias, né? Você já está disponível para o embarque se você fechar o match com alguém. E aí acontece que eu tive uns contratempos. Não tenho a menor cara de pau de vir aqui falar sobre isso. Achei que eu tinha encontrado o amor da minha vida e decidi mudar os meus planos e vir para a França. Spoiler, não era o amor da minha vida. Decidi mudar os meus planos e vir para a França, só que na época não tinha muitas informações na internet sobre o au pair na França. Você não precisa ter uma agência para vir ser au pair aqui na França, então eu decidi que o processo ia ser mais barato, já que eu já tinha perdido o dinheiro da agência dos Estados Unidos, eu ia fazer o mais barato que eu pudesse para poder mudar os meus planos. E assim, em questão de 2, 3 meses eu mudei, fiz todo o processo e embarquei para vir para França. Ou seja, o processo é bem mais fácil para vir aqui para França do que para ir para os Estados Unidos. Também não envolve uma agência, então você faz as coisas meio que no seu ritmo. Se você tiver com pressa, você faz um pouco mais com pressa. E na agência não, né? Tem várias etapas, você tem que cumprir, passar na entrevista, enfim. Qual que era a chance de não dar uma coisa muito errada? Eu vindo assim nas pressas, meio atropelando as pernas, querendo embarcar rápido, fechando com uma família. Eu não fechei com qualquer família também, eu tinha os meus requisitos, e um dos meus requisitos era que eu não ia morar na casa da família, que eu tinha pavor de ter que vir pra morar na casa da família, então eu procurei especificamente uma família que estivesse oferecendo um alojamento, que estivesse pagando um apartamento separado pra au pair. Isso na França é mais comum que nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, quase 100% das vezes você vai morar na casa da família. Na França não é o caso, você pode não morar com a família e a família te oferece, te paga esse espaço separado. Então, consegui essa família que me pagasse um espaço separado e cheguei aqui na França, assim, meio sem falar francês, porque eu não tinha tido nem tempo de começar a estudar francês, eu tinha um inglês básico. No total, eu acho que eu gastei uns 3 mil reais, 3.500 no máximo na época. Também o dólar e o euro, eles estavam bem mais baratos que hoje. Eu confesso pra vocês que no início eu tive muito medo de vir pra cá, de tomar essa decisão, de largar a agência e tudo, porque eu ia pros Estados Unidos, toda a estrutura, pra vir pra França sem agência, sem falar francês, pra vir morar no interior, que não é um lugar super fácil acesso, e ainda cuidar de 3 bebês. Então, quando eu cheguei, o mais novo tinha 3 meses, e aí tinham 2 meninos de 2 e 3 anos. Então eram 3 meninos bebês, os 3 usavam fralda, era assim, era muito trabalho, mas eu ainda tinha o reconforto que eu teria, né? Eu ia viver esse romance francês. E spoiler, ele terminou comigo um dia antes de eu embarcar. Eu sou uma piada. Cheguei aqui e tinha tudo pra dar errado, tinha tudo pra eu vir pra essa família e enfim. E no início, pelo tanto de trabalho, eu quis desistir, mas a experiência foi tão boa que eu estou aqui, eu ainda moro aqui no apartamento deles. Eu ainda trabalho com as crianças, o menino mais novo que tinha 3 meses, hoje ele já tem quase 4 anos. Então, de fato, foi uma experiência muito louca. Eu não me arrependo. Valeu a pena? Bom, só essa frase, valeu a pena, eu faria um vídeo de 30 minutos, inclusive eu fiz, tem lá no meu canal, valeu a pena ser au pair, que eu conto sobre, né, todos os pontos entre positivos e negativos pra chegar à conclusão se valeu a pena ou não. Mas pra resumir pra vocês, sim, valeu a pena. Valeu a pena eu ter largado
trabalhado tudo no Brasil, eu trabalhava no escritório, eu fazia, enfim, né, eu tinha uma vida como todo mundo tem. E eu larguei tudo e moro aqui há quase 4 anos. O programa de Au Pair na França, assim como o programa de Au Pair dos Estados Unidos, te permite ficar no máximo 2 anos como Au Pair. O que acontece é que a experiência foi tão boa para os dois lados, né, tanto para mim quanto para a família que eu trabalhava, que eles me propuseram um contrato CDI, que é basicamente a nossa CLT do Brasil, e a gente fez um visto de trabalho. Esse visto de trabalho, ele vale por tempo indeterminado, assim, você pode renovar quantas vezes você quiser se você estiver trabalhando, e você pode trabalhar em qualquer área. Então eles me propuseram fazer esse visto para mim, que eu ficaria no início, né, do visto ainda, e aí depois eu poderia fazer o que eu quisesse com o tempo que me restasse do visto, enfim. Então a gente fez esse acordo, a gente fez esse contrato e eu recebi um visto de 4 anos. Ainda tô trabalhando com eles e aí a partir do ano que vem eu pretendo trabalhar na minha área. E eu tô muito feliz de ter um visto de trabalho, de saber que foi uma possibilidade, que eu não precisei comprovar dinheiro ou alguma coisa do tipo, como outros vistos, que você precisa fazer muitas burocracias para conseguir ficar no país ou se casar para poder ter documentos do país. E aqui na França eu não precisei de nada disso, eu simplesmente trabalhei e consegui o visto de trabalho e agora posso ficar aqui esses 4 anos e depois renovar ou então solicitar já uma residência permanente, né? Porque se você ficar 5 anos morando na França, você pode solicitar uma naturalização ou, enfim, uma coisa do tipo. Então, pra mim, valeu muito a pena só pelo fato da possibilidade de poder ficar aqui definitivamente, porque acho que é uma qualidade de vida muito superior com a que eu tinha no Brasil. Eu não vou falar no geral, porque tem gente no Brasil que sobrevive ou que vive com uma boa qualidade de vida. Não era o meu caso, né? Eu vim do subúrbio, então eu não tinha muita grana, eu não tinha como viver e ter todas as coisas que eu tenho hoje, eu não tinha como ter isso no Brasil. Então, pra mim, financeiramente, valeu muito a pena. Profissionalmente, valeu muito a pena, porque agora eu tenho a possibilidade de fazer uma especialização, de fazer um mestrado aqui em francês, uma vez que agora eu falo francês fluente. Então, eu acho que todo esse crescimento, tanto pessoal, porque eu vim pra morar sozinha, eu moro aqui no apartamento, então, enfim, aprendi muito com esse tempo morando sozinha. Amorosamente também, aprendi a não confiar em homem. Então, assim, em todos os aspectos, eu vejo bastante ponto positivo de eu ter vindo pra cá. É claro que 4 anos trabalhando com criança, principalmente criança muito pequena, me trouxeram muitos aprendizados, mas também muito estresse, porque os primeiros anos de vida da criança é basicamente a gente tentar fazer ela não se matar. Impressionante a força de vontade que eles têm de se matar nessa idade. Então, é realmente conseguir fazer um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, ao ponto de os meus chefes me proporem um contrato assim tão sério e mais essa possibilidade de ficar no país. Então, pra mim, o Au Pair, ele me abriu muitas portas que jamais eu conseguiria abrir por conta própria, jamais eu conseguiria abrir vindo como estudante ou qualquer coisa do tipo pela minha condição social do Brasil. Por isso, eu sou uma grande defensora do programa de Au Pair, porque de fato me abriu muitas portas, me fez enxergar muitas coisas, assim, me fez abrir a mente para novos horizontes. Porém, eu não sou a pessoa que vai vir aqui dizer que o programa é um programa perfeito, que é um intercâmbio perfeito e nem nada disso, muito longe disso. Eu acho muito importante que as pessoas saibam que isso é sobretudo sobre mão de obra barata. Então você só tá sendo contratada porque pra família vale a pena financeiramente. Se eles tivessem que contratar alguém do próprio país para trabalhar o tanto que trabalha uma au pair, eles pagariam muito a mais. Então é sobre mão de obra barata. Porém, eu acho que a oportunidade, principalmente para quem vem de uma condição financeira mais baixa, é uma oportunidade enorme de emprego, de aprendizado. Eu aprendi francês, eu jamais poderia estudar francês no Brasil. Então eu aprendi francês, eu posso, né, como eu falei antes, estudar na França hoje, fazer um mestrado. É barato estudar na França, fazer mestrado ou graduação, enfim. E agora a possibilidade de trabalhar mesmo na minha área, usando a minha formação do Brasil e tudo, que também é válida aqui, e a possibilidade de obter uma naturalização. Então, eu acho que o tanto de ponto positivo que isso me trouxe valeu a pena, compensou o tanto de estresse e dor de cabeça que eu tive, tanto de vezes que eu engoli sapo, que eu lavei privada, que eu limpei bunda de criança, enfim, não me arrependo de nada disso. Eu trabalhei muito mesmo. Em vários momentos eu chorei, em vários momentos eu quis desistir. Nunca me aconteceu algo super, assim, perigoso ou humilhante, nem nada do tipo, mas eu acho que é só o fato de você ser uma pessoa imigrante que está num país desconhecido, que você
você tem problemas de comunicação, porque no início é óbvio que em qualquer lugar, em qualquer país, você vai ter esse problema de comunicação, não é o seu idioma materno e você não entende a cultura direito, então tem coisas que você acha estranho e tem coisas que você tem que se adaptar porque você tá na casa dos outros. Então, pra mim, um dos pontos mais difíceis da adaptação na França foi a higiene dos franceses, e sim, eu estou aqui pra falar da higiene dos franceses. Não é um meme, eu acho que falta muita coisa pra eles chegarem no nível de higiene aceitável. Acho que eles não aprenderam muita coisa com todas as doenças que eles tiveram no passado. Então, mesmo com a pandemia, eu vi muitas coisas que eu não acreditei, sabe? Coisas que, por exemplo, você vai na padaria e a pessoa que acabou de pegar no dinheiro do outro cliente pega o seu pão com a mão pra te dar. Assim, níveis de higiene básico não tem, sabe? Eu já achei barata no meu prato em Paris, já achei rato no banheiro do restaurante em Paris. Aqui mesmo, em convivência com a família, já tivemos alguns problemas do tipo eles comerem comida estragada, porque eles são zero desperdício, e eu entendo o lado de zero desperdício, afinal de contas, o desperdício não é bom pro mundo, desperdício de comida, mas ao ponto de comerem coisa mofada, coisa vencida, coisa estragada, só pra não ter que jogar fora, porque, enfim, esqueceu de fazer a comida ou esqueceu na geladeira e a coisa estragou. Então, isso pra mim foi um choque de realidade muito grande. Enfim, comer legumes que foi ruído por rato, porque, enfim, só foi ruído, só cortar a partinha que o rato roeu e depois comeu o resto do legumes ou da fruta. Não conseguia me adaptar, eu não conseguia aceitar, eu ainda não consigo entender algumas coisas disso, e eu entendo que eles pensem muito no planeta, né? Até por isso, por exemplo, que a gente tem o meme de que francês cheira mal e tal. Não é só porque eles cheiram mal ou porque eles não gostam de tomar banho, é porque os produtos que eles usam como desodorantes, por exemplo, são produtos que não fazem tão mal pro planeta, né? Que não tem tantos produtos tóxicos pro planeta e pra camada de ozônio, enfim. Só que são produtos que não funcionam pra tirar o fedor. Então, eu entendo, mas eu não entendo ao mesmo tempo. Eu fico sempre nesse dilema de eu entendo pelo lado do planeta, porque a gente tem que tomar cuidado mesmo com o planeta e cuidar do planeta que a gente vive, mas pra mim, ao mesmo tempo, é uma coisa muito difícil de comer comida mofada, estragada e ficar andando na rua fedendo pra não prejudicar o planeta. Então, a adaptação foi difícil, o tempo longe da família foi difícil, né? A minha irmã cresceu, meus sobrinhos, todo mundo que foi vivendo sua vida, meu avô morreu e eu estava aqui, então foi um período difícil e eu tive que passar por isso, sozinha, por esse luto, né, por exemplo, do meu avô, e ver os meus pais de longe lidando com isso e eu não poder ir, assim, poder eu posso, mas eu não tinha como largar tudo simplesmente e ir no dia seguinte. Foi um aprendizado gigantesco, foram muitas emoções, muitos choros, aguentando muito sapo até aprender a lidar com as crianças, então ver eles cuspindo ou, enfim, xingando, porque eles também, pra eles é difícil aceitar uma estrangeira na casa deles, que não fala ou não entende o que eles falam. São muitas emoções misturadas, mas no final das contas eu consigo saber que valeu a pena, sim, valeu a pena por tudo que eu tô vivendo, por tudo que eu vivi, por todas as viagens que eu fiz. Eu viajei muito na Europa, enfim, todos esses aprendizados, pessoas incríveis que eu conheci, então não me arrependo de não ter ido para os Estados Unidos, mas ainda tô em falta com melhorar meu inglês, então faço aula de inglês ainda para poder ver se eu consigo desenvolver melhor, assim, falar bem fluente mesmo. Se você estiver aí assistindo e tentando decidir se você vai ou não, ou querendo um conselho sobre o programa de au pair em si, eu sei que a gente vê muitos relatos ruins na internet, então o que eu vou te falar é assim, tenha medo mesmo. O medo, ele faz a gente tomar precauções que a gente não tomaria normalmente, mas acredite que existem pessoas boas, que pode existir experiências boas. Pela minha experiência, a maior parte das experiências são boas, né? Muito mais experiências boas do que ruins. O grande problema é que são as experiências ruins que viralizam, são as experiências ruins que sempre vão ser mais faladas do que as experiências boas. E o que eu vou te falar é para você se preparar psicologicamente para uma explosão de conhecimento, de autoconhecimento, sobretudo, de questionamentos, porque desde o início eu
sempre me questionei muito, será que valeria a pena eu ter pego o meu diploma no Brasil e ter largado e desistido de atuar na minha área para poder vir limpar a bunda de criança? Esse foi só o primeiro dos questionamentos, mas ao longo do tempo vieram muitos outros, né? Vieram questionamentos do tipo quem eu sou, quem eu era no Brasil, a minha posição social no Brasil, que eu também nunca tinha considerado, sobre a minha posição social em relação à realização dos meus sonhos, qualidade de vida que eu tinha e a que eu quero ter, até questionamentos sobre o que eu consumo. Então eu diminui muito o consumo de carne, por exemplo, que é desenfreado no Brasil e aqui na França é bem menor e bem mais consciente. Então vários desses questionamentos que eu não tinha ou que eu não parava pra pensar e eu passei a ter. Os questionamentos sobre higiene também, que no Brasil a gente só faz sem perceber muito, e a gente percebe que existem outras culturas, outras formas de fazer, e que a gente tem que abrir a mente, porque tudo vai mudar na nossa cabeça, isso vai ser diferente de qualquer coisa que você já tenha vivido, e pode ser pra bom ou pra ruim, pode ser que você não goste, que você não se adapte, que você decida que, na verdade, a sua vida ideal é no Brasil, e eu já vi isso acontecer com muitas meninas, de viver o intercâmbio e pensar, realmente a minha vida é no Brasil, e eu acho que não tem coisa melhor pra essas pessoas do que voltar pro Brasil e se sentir finalmente parte daquilo, de realmente ver que está no lugar certo, de que não se arrependeu de ter ido tentar fazer o intercâmbio, mas quando voltou realmente se deu conta que ali é o lugar delas. Mas acho que também tem o lado das pessoas que se dão conta que o lugar delas não é no Brasil, que é o meu caso. Eu gosto muito do Brasil, eu quero ir viajar e passar as minhas férias, todas elas, no Brasil, e visitar todas as belezas naturais do Brasil e etc. Mas eu não gosto como o Brasil tem se desenvolvido ao longo dos anos, de como as pessoas têm que sofrer muito para ter coisas básicas, e acho que isso é visto diferente fora do Brasil. Eu acho que na França a qualidade de vida é a prioridade da vida das pessoas, então é trabalhar pouco, se divertir muito. Então 35 horas é o tempo que eles trabalham por semana. As au pairs trabalham 25, mas as pessoas com um CLT, né, com um contrato e tudo, elas trabalham 35 horas. Tem mais férias ao longo do ano, então acho que todas essas coisas e o poder de compra e tudo isso me fizeram pensar que, na verdade, eu gostaria de morar aqui mesmo, que eu quero ficar aqui, que eu quero fazer minha vida aqui. Então, eu acho que tudo muda quando você faz o intercâmbio. Até aquele meme de ir fazer um intercâmbio pra se conectar consigo mesma e se autoconhecer. Eu acho que é um meme muito real, acho que a gente coloca em dúvida várias coisas sobre a gente e a gente chega a muitas conclusões diferentes daquelas que a gente tinha quando morava no Brasil. Então, eu cheguei aqui uma pessoa totalmente diferente da pessoa que eu sou hoje, e eu acho que em todos os casos vale a pena a tentativa, porque se você não gostar, não se adaptar e preferir desistir, isso não vai ter sido um fracasso. Eu acho completamente aceitável que a experiência durou 1 mês, 2 meses, e foi isso, essa foi a experiência. Não significa que deu errado, só significa que você não gostou e você encontrou seu lugar em outro país ou em outro lugar. Eu acho que um dos principais aprendizados que eu tive nesse tempo foi poder ver o Brasil de fora do Brasil, então ver a opinião das pessoas sobre o Brasil e poder enxergar além daquilo que eu já conhecia, poder enxergar outras regiões do Brasil, porque eu enxergava só o meu próprio umbigo. Os paulistas geralmente tendem a ser assim, e enxergar que o Brasil tem muitas belezas, muitas culturas, muitas misturas, e que isso tudo é muito lindo, e perceber que no mundo inteiro não existe gente como a gente. Enfim, caso você tenha interesse no Au Pair na França, sim, a gente trabalha pouco, 25 horas por semana, mas a gente também ganha pouco. Mas assim, vale a pena mesmo assim, e a idade é até 30 anos, eu sei que isso é algo que muita gente se interessa, porque já passou dos 26, que é a idade dos Estados Unidos. Então se você tem mais de 26 e menos de 30 anos e gostaria ainda de fazer o programa, assiste meus vídeos lá no meu canal, tem bastante conteúdo sobre isso. Fala comigo lá no Instagram, meu arroba é bru_lewis, eu acho que a Pri vai deixar aí na descrição. Podem tirar dúvidas comigo sobre isso, e eu espero que vocês tenham gostado da minha história, que apesar de não ter nenhum plot twist, é uma história da qual eu me orgulho muito, porque foram 4 anos de muitos aprendizados, e agora eu tô indo como um passarinho aprendendo a voar. Estou indo em busca do meu primeiro emprego aqui na França, fora de ser babá, né? Meu primeiro emprego dentro da publicidade, do marketing ou, enfim, da administração. E eu também tô indo procurar habitação, quero, enfim, morar num apartamento. Então tá sendo um período de muitas mudanças agora, e se você quiser acompanhar sobre tudo isso, é só falar comigo lá também no Instagram. Muito obrigada, Pri, pela oportunidade de vir aqui trazer todos esses conhecimentos, e até mais!
Eu espero que você tenha gostado da história de hoje. Não se esquece de se inscrever, ativar a notificação, comentar, compartilhar, dar like. Ajude esse canal a continuar crescendo. Já estamos aí no rumo de 150 mil inscritos. E se você é au pair ou se você fez algum tipo de intercâmbio e quer participar desse quadro, é só me mandar um e-mail com o assunto "Quero participar do Storytime", que eu vou te responder explicando como que funciona para você vir aqui no canal contar a sua história. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!